Acidente de trabalho. Quando a empresa deve pagar a indenização? Você sofreu um acidente no trabalho e ficou com sequelas? Será que a empresa tem obrigação de te indenizar? E se você não pode mais exercer a sua função? Muitas pessoas acham que basta se acidentar no trabalho para ter direito a uma indenização. Mas a verdade é que existem regras para isso. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou advogada trabalhista com escritório em São Paulo, capital, e atendo a todo o estado de São Paulo. No vídeo de hoje eu vou explicar quando a empresa pode ser condenada a indenizar o funcionário no caso de acidente no trabalho e quais são seus direitos. Então, para começar, o que é considerado acidente de trabalho? De acordo com a Lei 8.213 de 91, acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o serviço e gera lesão corporal, perturbação funcional, incapacidade para o trabalho ou óbito. Também entram nessa categoria as doenças ocupacionais, que são as provocadas pela atividade exercida, como lesões por esforço repetitivo, por exemplo. Até mesmo um acidente de trajeto no percurso entre casa e trabalho pode ser considerado acidente de trabalho. Mas agora, uma questão muito importante. A empresa sempre tem que indenizar o trabalhador que sofreu acidente? Não. Nem todo acidente de trabalho gera uma obrigação de indenização por parte da empresa. Tem que ser comprovada a culpa da empresa e o simples fato de o trabalhador se acidentar não significa que a empresa agiu com culpa. Para que a empresa seja condenada a pagar uma indenização, é preciso se comprovar a negligência, imprudência ou omissão por parte da empresa. E aqui estão alguns exemplos de situações onde uma empresa pode ser responsabilizada. Por falta de equipamentos de proteção individual, por exemplo, que é quando a empresa fornece luvas, capacetes, botas ou qualquer outro item de segurança necessário. Treinamento inadequado, ou seja, o funcionário não recebeu instruções específicas para operar uma máquina perigosa, por exemplo. Ambiente de trabalho inseguro, como máquinas sem manutenção, locais insalubres, risco de quedas ou choque elétrico. Excesso de jornada, caso em que o trabalhador está exausto, sob pressão, o que aumenta as chances de acidente. E quando que uma empresa pode ser condenada a pagar uma indenização? Bom, agora que você já entendeu quando uma empresa pode ser responsabilizada por um acidente, vamos falar sobre as situações em que ela pode ser condenada a pagar uma indenização. Se o acidente causa dor, sofrimento, sequelas ou impacto na qualidade de vida do trabalhador, a empresa pode ser condenada a indenizar. Se ela foi negligente, por exemplo, deixando de fornecer EPIs ou criando condições de trabalho inseguras, também pode ser condenada a indenizar. E o que pode ser pago? Bom, temos aí os danos morais pelo sofrimento que o acidente causou ao trabalhador e os danos materiais, que nada mais é que o reembolso das despesas médicas, como remédios, próteses, transportes para tratamento, fisioterapia, entre outros gastos. E no caso de óbito, a empresa também pode ser condenada a pagar, além da indenização por danos morais, uma pensão vitalícia para a família do trabalhador, se comprovada a dependência econômica da família e a culpa da empresa no acidente que o vitimou. A empresa também pode ser condenada a pagar uma indenização por incapacidade parcial ou total se o acidente deixar o trabalhador incapacitado de continuar na mesma função, e essa indenização será proporcional à perda da capacidade. Nesse caso, pode haver ainda a obrigatoriedade da empresa ter que realocar esse funcionário a uma outra função dentro da empresa, caso ele ainda tenha alguma capacidade laboral. E nessa situação, o seu salário não pode sofrer nenhum tipo de diminuição. Se o trabalhador ficar totalmente incapacitado de exercer qualquer trabalho, poderá receber uma indenização maior e, inclusive, uma pensão vitalícia. Então, como exemplo de incapacidade total, podemos citar aí o operário que perde um braço ao manusear uma máquina sem a proteção adequada. A empresa pode ser condenada a pagar a indenização por dano moral, se comprovados os requisitos da responsabilidade subjetiva, que é a culpa da empresa, e ainda será condenada a pagar uma pensão vitalícia ao trabalhador. E o que fazer se a empresa se recusar a pagar? Bom, muitas vezes pode ocorrer da empresa não reconhecer a incapacidade ou fugir de qualquer tipo de obrigação de indenizar, negando a sua culpa. Nesse caso, o que você pode fazer é juntar todas as provas, como atestados médicos,
fotos do local do acidente e depoimentos de colegas. Você pode fazer um boletim de ocorrência e exigir a emissão da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. E o mais importante de tudo, que é procurar um advogado trabalhista para ingressar com uma ação judicial e garantir a sua indenização. Então, concluindo, nem todo acidente ocorrido no trabalho é considerado um acidente de trabalho para fins de responsabilização da empresa. Tem que ser comprovada a culpa do empregador para que você tenha direito a uma indenização. Agora que você já sabe quando uma empresa pode ser condenada em caso de acidente, se você conhece alguém que sofreu um acidente de trabalho, compartilhe esse vídeo. Assim, mais trabalhadores ficam informados sobre os seus direitos. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui que eu te ajudo a esclarecer. E claro, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre direitos trabalhistas. Até a próxima, tchau, tchau!